Durante muito tempo, as mulheres foram consideradas inferiores aos homens. Porém, com o passar dos anos, elas foram alcançando direitos de ordem política, social e cultural. Hoje, temos mulheres desenvolvendo atividades que por muito tempo eram tidas como apenas masculinas. Há mulheres chefes de Estado, mestres de obras, taxistas, policiais e jornalistas. No entanto, ainda nos dias atuais, há diferenças entre o gênero masculino e feminino que tratam homens e mulheres de forma desigual e que dão valores diferentes ao produto do seu trabalho. Como essas diferenças são vistas hoje em dia? E como elas são tratadas no jornalismo? Eu acho que tanto homens e mulheres estão tendo as mesmas oportunidades no mercado de trabalho hoje em dia. Tanto homem quanto mulher tem condições de sucesso. Tanto um como o outro está apto ao sucesso, depende muito da pessoa. Claro que tem condições para isso, né? Pode ser tanto o ramo que tu trabalha, pode ser o que tu define como sucesso também, sabe? Não acredito que gênero influencia em sucesso, dedicação mais. Acho que na sociedade que a gente vive hoje em dia, por mais clichê que seja, acredito que o homem tem mais chance do sucesso pela própria condição do homem, com ou sem uma formação. Tem áreas que são bem mais masculinas, ou tradicionalmente, né, são bem mais masculinas do que femininas. Eu vejo mais, não teria exatamente um preconceito, mais uma divisão em certos trabalhos, né? Trabalhos que exigem muita força, por exemplo, para homens. Os salários continuam desiguais, assim, daí por mais que alguns discursos acabem tomando tamanho, ainda não são discursos que realmente deixem de segmentar os gêneros. Acho que a mulher tem mais um sentimentalismo na hora de transmitir uma notícia ruim, por exemplo. Pelo histórico da maioria deles, eu prefiro jornalistas mulheres, assim. Geralmente eu acho que homens são mais, não animados, mas mais espontâneos que as mulheres, às vezes. Eu acho que as mulheres têm mais chance no jornalismo, porque hoje em dia a mídia lida muito com a beleza. E eu acho que a mulher tem uma beleza mais atraente para o jornalismo do que o homem. Eu acho que talvez a tonalidade de voz tenha uma certa influência. Porque eu observo que às vezes tem alguns jornalistas que têm uma tonalidade de voz que não consegue segurar a atenção da pessoa. Com certeza o número de âncoras sempre é maior o masculino, né? Brancos, né? Sempre. As mulheres mais bonitas, mais magras, de acordo com os padrões estabelecidos pelo mundo da moda, têm mais chances de aparecer na televisão. O preconceito em relação às diferenças entre homens e mulheres acaba gerando desigualdade e impossibilitando o progresso daqueles que não se encaixam nos padrões. O Pesquisa em Pauta de hoje apresenta uma entrevista com Márcia Veiga da Silva, vencedora do prêmio Adelmo Genro Filho, na categoria Melhor Dissertação de Mestrado. Ela apresenta sua pesquisa Masculino, o Gênero do Jornalismo, um estudo sobre os modos de produção da notícia. Acompanhe. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do Pesquisa em Pauta com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui falar com vocês. Em primeiro lugar, professora, como é que se deu a tua trajetória acadêmica, a tua trajetória como pesquisadora? Para eu falar um pouquinho dessa trajetória acadêmica, eu só vou voltar um pouquinho antes no que me faz vir pensar sobre jornalismo e gênero, por exemplo, que é a pesquisa que eu começo a desenvolver então a partir do mestrado. Eu trabalhei durante 7 anos e ainda pegando parte da minha formação como jornalista na universidade, uma organização não governamental chamada TEMES, Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. Então, nessa organização, eu tive contato com outras pessoas de diversas áreas de conhecimento, com antropólogas, advogadas, assistentes sociais. E além da intervenção social, nessa instituição havia os estudos de gênero. Foi então a partir disso que eu começo a me interessar e perceber, então, no jornalismo, uma importância de a gente refletir sobre como essas convenções de gênero acabam participando dele também. Em 2008, então, quando eu ingresso no mestrado, algumas questões que foram surgindo nesses 7 anos de trabalho, que eu percebia nos veículos, e a gente pode ver que todos os dias nas revistas, nos jornais, nos dizem, né, como a gente deve se portar para ser homem, para ser mulher, para envelhecer, para ser criança. Enfim, há uma série de prescrições, né, de normas da nossa sociedade que acabam perpassando esses meios de comunicação. E eu comecei a perceber que havia um certo
um certo entendimento do que seria ser homem ou mulher, ou do que seriam essas relações de gênero por parte dos jornalistas. Então, em 2008, eu entro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e começo a fazer um mestrado na comunicação, querendo justamente pensar quais eram as concepções de gênero dos jornalistas e em que medida elas perpassavam o processo de produção das notícias. Então, a minha trajetória acadêmica, eu sou formada em jornalismo e meu mestrado, então, foi na área da comunicação, justamente para pensar o gênero, né, no jornalismo. E o que te motivou, então, a estudar exatamente essas relações de gênero aplicadas ao jornalismo? Então, o jornalismo, ele é para alguns autores, ele é um tipo de conhecimento social. Para outros, é um dispositivo pedagógico que nos ensina, que participa, assim como a família, a escola, das formas como a gente aprende a ser sujeito, né? E sendo o jornalismo um espaço também de formação de valores importante na cultura, eu achei interessante refletir de que maneira ele está participando desses processos todos, o que a gente pode perceber em última instância, que são essas desigualdades, que elas na verdade são produzidas na cultura, né? Elas não são da natureza. Uma coisa é nós sermos diferentes, todos somos diferentes entre si, né? Outra coisa é transformar essa diferença em desigualdade. E nesse papel simbólico do jornalismo, eu gostaria de investigar, então, como ele participa, né? Como seria essa participação? Com que conceito de gênero que tu trabalhou, então? Tá. O conceito de gênero com que eu trabalhei, assim, gênero é um conceito que a gente ajuda a pensar nesse plano de valores, né? Todas as sociedades, elas têm convenções daquilo que a gente associa como normal, que significa o masculino e o feminino, né? Nas sociedades ocidentais, o masculino e o feminino, eles são construídos de forma hierárquica, né? Os atributos. Não só a relação entre homens e mulheres, mas sim aquilo que nós decidimos sobre que a gente relaciona com o masculino e com o feminino de uma forma geral, porque todas as coisas do mundo, elas possuem gênero, um valor relativo a gênero. Para eu te dar um exemplo disso, quando a gente fala em masculino, em geral, a gente pensa em força, em competitividade, né? Seriam esses os atributos, né? Em contrapartida, o feminino seria uma sensibilidade ou uma fragilidade. Nós temos no campo da ciência, por exemplo, nós temos as chamadas as hard, né? As ciências hard. O que são? Seriam as ciências fortes, aquelas que são mais próximas do poder, as que têm mais prestígio. Do mesmo modo, no jornalismo nós temos as hard news, as chamadas hard news, e as soft news, né? E nessa escala de valores, é certo que as hard news, né, no caso do jornalismo, elas são as melhor valorizadas, aquelas que têm mais prestígio, as notícias que são as que mais interessam, né? É importante pensar que gênero, para além dos corpos das pessoas, ele é importante, todas as sociedades se constituem com valores relativos a gênero, mas isso tem implicações efetivas na vida das pessoas, né? Nós temos prescrições, desde que a gente nasce, quando se olha na ecografia é menino ou é menina, a partir dali se estabelecem uma série de prescrições, de expectativas sobre qual seria o comportamento, né? E a grande questão é que, em geral, apesar de algumas transformações, em geral, a gente continua ainda numa sociedade em que, valorativamente, o positivo está associado àquilo que é masculino e o negativo ao feminino, né? Por que tu acredita que esses assuntos sobre relações de gênero são tão em voga ultimamente? Eu acho que até eles estão menos do que poderiam, mas eu acho que é um reflexo daquilo que a gente vem percebendo, né? Bom, apesar de algumas transformações culturais, em termos de comportamentos, por exemplo, é muito recente uma mulher votar, por exemplo. São 80 anos e isso na história da humanidade isso é nada. Uma mulher separada, há 30 anos atrás, ela não possuía uma existência social, ela era discriminada, ela não era bem vista, não era vista com bons olhos. Então, a gente percebe que algumas coisas foram se transformando. Mas, de outro modo, dados indicam que a violência contra as mulheres ela é tão perversa e tão imensa quanto outros tempos. Talvez a gente tenha mais visibilidade sobre isso. Da mesma forma, a homofobia, o racismo, são práticas que ainda existem e tornam não só as pessoas desiguais, mas as colocam numa situação de vulnerabilidade social, de não garantia de direitos, né? Então, bom, é importante que em todos os campos da vida a gente possa pensar sobre esses marcadores sociais
e sobre o que eles produzem de fato, não só individualmente na vida das pessoas, mas as relações de poder e em como o mundo se organiza socialmente, né? Essas desigualdades, elas não são naturais, elas são naturalizadas na cultura, mas elas são produzidas cotidianamente na cultura. Então, para que haja mudança, é importante que a gente compreenda que elas existam, que a gente as desnaturalize e comece a refletir sobre como elas são produzidas, né? Mas será que está ocorrendo essa mudança? Ela é muito sutil, eu imagino, mas sim, nós temos algumas mudanças até então impensáveis, né? Nós temos, por exemplo, uma presidenta no Brasil, né? Alguma coisa que há poucos anos atrás talvez fosse impensável. E aí, recorrendo a gênero novamente, né? Bom, nós temos uma presidenta mulher. Mas quando a gente vai aos jornais, ou enfim, ouve as pessoas falando, em geral, quais são os atributos que são associados a essa mulher? Os masculinos. Exatamente, uma mulher forte, ela é uma mulher durona, ela é uma mulher briguenta, ela é competitiva. Então, quer dizer, o corpo dessa mulher, ela é uma mulher, sim, e isso é muito importante, é uma conquista muito grande das próprias mulheres, ter uma mulher num cargo de poder máximo no seu país. Mas a gente tem que pensar também quais são os significados, né? Porque esse plano de valores é isso, né? São os significados que a gente produz e dá sobre as coisas do mundo. E esses significados, eles têm valor, alguns são melhores e outros são piores, né? E, novamente, eu digo, na nossa sociedade, ainda o masculino é o de melhor valor, é aquele que tem um valor positivo, é aquilo que é melhor visto. E isso acaba perpassando todas as relações sociais em diversos níveis e em diversos espaços, não só no privado, no caso da violência contra mulheres, mas enfim, nas relações de trabalho, nas relações de poder de uma forma geral, né? Voltando um pouquinho para a tua pesquisa, como é que ela se deu? Como é que foi teu trabalho exploratório? Tá. Então, a minha pesquisa foi um estudo, um chamado estudo do newsmaking, né? Eu queria perceber, então, para conhecer quais eram as concepções de gênero dos jornalistas e em que medida elas permeavam as notícias, era importante que eu fosse para dentro de uma redação e pudesse acompanhar esse processo. Então, eu fiz esse estudo ao longo de 3 meses, junto à redação de jornalismo de uma importante empresa de comunicação, não só do Rio Grande do Sul, mas como do Brasil, e permaneci durante esses 3 meses lá, observando, dialogando e registrando todas as coisas que eu observava naquele espaço, para posteriormente, então, 2 meses depois de terminar a pesquisa de campo, é que eu fui poder ler já com um certo distanciamento esses dados, para poder refletir sobre o que eu percebi lá dentro, né? Junto, claro, com todo o arcabouço teórico, né? Quais foram os resultados que tu chegou e por que tu acredita que tu chegou a esses resultados? Certo. Bom, quando a gente vai para uma pesquisa, a gente vai com uma lente, né? Que seriam os óculos pelos quais a gente vai enxergar. Então, as lentes que me levaram a observar esse espaço, estiveram muito fundamentadas também em conceitos de gênero, entre outros da área da comunicação e do jornalismo. Eu produzi interpretações sobre esse universo, né? Fundamentada por essas lentes. E essas interpretações me levaram a perceber que naquele microambiente, no ambiente de uma redação de jornalismo, gênero era um elemento não só constitutivo das pessoas, como das notícias, e que também servia como um atributo que agregava valores e que servia para também participar do modo como as relações de poder se estabeleciam. Um exemplo disso, nas relações entre os profissionais, havia uma clara percepção de que aqueles sujeitos que tivessem os atributos mais masculinos, eles eram privilegiados não só na escala de valores, mas também eram aqueles selecionados para fazer aquelas notícias, as hard news, né? As notícias de polícia, de política, de economia, né? E importante dizer, em geral, essas hard news eram pensadas para serem feitas por homens, mas não eram quaisquer homens. Esses homens, e isso eu ia percebendo nas conversas, nas reuniões de pauta, porque o que eu acompanhei foi todo o processo de produção, desde que surge uma pauta até ela se transformar numa notícia, que é um processo em televisão, por exemplo, imenso, com várias mãos e várias pessoas, né? E o que eu percebia é que, mesmo sendo diferentes pessoas, esses valores hegemônicos que a gente tem na sociedade, não só sobre gênero, mas sobre classe, sobre raça, sobre geração, eles estavam ali. Porque os jornalistas, eles são, na verdade, sujeitos de uma mesma cultura, eles estão envolvidos, eles têm esses conhecimentos, né, da cultura geral, como todos nós. Todos esses valores que estavam
são parte dos sujeitos que ali estavam e são valores da cultura, eles eram acionados inconscientemente no modo de produção das notícias. Ou seja, cada vez que os jornalistas olhavam para uma realidade, iam narrar esse outro, eles o faziam a partir desses valores, sem nenhum tipo de relativização, né? Eles tinham seus valores, nunca foram colocados em questão, e partiam para olhar o outro a partir deles, né? Como que essas relações, então, elas interferem na construção da notícia diretamente, concretamente? Bom, quando tu vais, por exemplo, chega uma sugestão de pauta, o jornalista olhou e era um caso de duas mulheres lésbicas que tinham feito uma doou o ovo e a outra foi a barriga, né? Ele recebeu essa notícia, essa sugestão de pauta e disse, eu não gosto disso, e deletou. Então, bom, ali a gente tem uma sugestão de pauta que nem chegou a passar para os demais. Houve ali uma interferência de juízo de valor, que fez com que essa notícia, essa pauta não tivesse condições de virar notícia. E durante todo o processo, com cada um que vai colocando ali, tu já sais dali mais ou menos, muitas vezes, imaginando quem tu vai encontrar e o que tu pensa sobre isso, né? O problema é, tu não fazendo um movimento de te colocar em perspectiva, colocar as tuas verdades em perspectiva e poder ir ao encontro do outro e escutá-lo nas suas verdades, tu vai partir dos teus pressupostos e vai narrá-lo dessa maneira. Como? Tu vais cortar determinadas coisas, tu vai decidir se determinadas pessoas participam ou não, tu vais procurar fontes que te digam aquilo que te faz sentido, aquilo que tu acha que é verdade, tu vais atrás daquilo que vai fazer sentido para ti também. O jornalista, ele é uma pessoa, produz sentidos, ele é membro dessa cultura, e em não ter essa relativização, ele vai certamente partir desses valores para olhar para o outro. A gente entende a notícia como uma construção, que ela participa dessa construção social da realidade, né? E essa construção é feita através da linguagem, através das escolhas que a gente vai fazer na hora de construir um texto. A gente vai colocar, talvez não claramente adjetivos, mas a gente vai construir todo o processo de acordo com aquilo que a gente entende por normal, certo, legítimo ou errado, né? Eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas, enfim, durante todo o percurso da notícia eu pude perceber que, passando por todos, até o editor de imagens, todos expressaram seus juízos de valores e fizeram as suas escolhas a partir deles, né? E em nenhum momento isso foi sequer colocado em perspectiva. E é isso que eu acho que é mais importante da gente pensar, do papel do jornalista como alguém inserido numa cultura, de como ele é um centro de algo que recebe da cultura e recoloca novamente, né, no momento em que ele produz, através da linguagem e do universo simbólico, formas de vida de culturas que não são, as próprias, em especial, as que não são consideradas legítimas, né? O que deveria mudar na formação dos jornalistas, então, para não tratar esse diferente como desigual? Eu não sei se eu teria uma receita, mas eu penso que, a exemplo do que tem a formação do antropólogo, por exemplo, né? O antropólogo faz isso, ele vai conhecer uma cultura diferente da sua, um outro, né? Mas ele recebe uma formação o tempo todo para se colocar em perspectiva e tentar fazer essa escuta do outro nas suas verdades, nos seus valores, nas suas formas de compreender e de se relacionar com o mundo. Talvez se o jornalista pudesse, na sua formação, receber esse tipo de formação, né? Esse tipo de possibilidade de perceber, desnaturalizar algumas coisas, perceber como as coisas do mundo funcionam, que essas coisas não estão aí à toa, elas são produzidas historicamente em lugares de poder e de saber, que vão nos dizendo de que forma as coisas devem ser. Então, acho que talvez investindo na formação do jornalista, numa possibilidade de um exercício de alteridade, talvez houvesse mais escuta e novas possibilidades narrativas sobre esse outro e sobre essa mesma realidade, né? De que maneira essas relações de gênero influenciam no trabalho das pessoas mesmo, essa formação, e como é que ela contribui ou interfere nesse processo? Bom, a gente pode perceber que ainda hoje os dados mais recentes mostram que há uma maior escolaridade das mulheres, por exemplo, elas estão no mercado de trabalho, mas em geral, mesmo em mesmas funções, elas recebem menos, né? Então, esse pressuposto
de que as mulheres e o feminino não são bem valorizados, ele está completamente internalizado nas pessoas, né? E elas são marcadas por isso, não só pelo seu sexo, mas se um homem, por exemplo, for um homem que não corresponda àquela masculinidade hegemônica no seu trabalho, ele muito possivelmente, se ele for identificado com algo feminino, por exemplo, ele muito possivelmente não terá credibilidade. E em casos mais radicais, por exemplo, isso pode gerar uma demissão. No caso do jornalismo, se uma mulher, por exemplo, é apresentadora de TV, certamente lhe será cobrado um corpo convencionado como um corpo magro, enfim. Se ela engordar, ela muito provavelmente pode ser demitida. Ao contrário de um homem, que não vai encontrar esse tipo de barreira. Por quê? Porque nessas convenções de gênero, também os corpos, as formas, os comportamentos nos são exigidos. Não é só o sexo, ou enfim, ou as nossas características, né? E isso pode sim influenciar. Também no modo como a gente interpreta. Um outro exemplo que eu trago da minha pesquisa de campo. Duas chefias, duas pessoas revezando uma chefia, um homem e uma mulher, casualmente, né? O homem, ele tinha uma postura mais autoritária. E apesar da equipe rechaçar essa postura, achar autoritário, se incomodar e tal, e a mulher, de sua vez, quando era ela na chefia, ela tinha uma postura mais de coordenação, de escuta, de diálogo. Apesar dela ser melhorquista, digamos, ela possibilitar um melhor ambiente de trabalho, ela não era reconhecida como uma autoridade. Por quê? Na nossa cultura, a autoridade e autoritarismo estão muito associados. Então, inconscientemente, a gente acha que a pessoa que realmente pode falar, que tem poder, que tem autoridade, é a que vai se circunscrever num perfil cujos atributos, em geral, são masculinos. De novo, a gente vai para a presidenta Dilma, né? Que é uma mulher, mas que se circunscreve com atributos que a gente associa ao masculino e que a gente valoriza como atributos importantes para o lugar do poder. E assim, no microespaço, como numa redação de jornalismo, eu pude observar que, da mesma forma, homens e mulheres que não possuíssem esses atributos não conseguiam ter o reconhecimento dos seus colegas e muito menos as chefias. Então, realmente, o que eu observei é que, para estar mais próximo do poder e do prestígio, o jornalista precisa estar investido de atributos de gênero muito associados ao masculino. E até que ponto está ocorrendo uma mudança nesse sentido? Até que ponto nós estamos tentando atingir essa igualdade profissional? Eu acho que há várias tentativas, mas o que deve estar havendo, porque enfim, há um movimento, as pessoas percebem, em especial quando a gente está nesse lugar desigual, e eu ouvi também depoimentos de profissionais dizendo, olha, tu vai ver que aqui também as mulheres ganham menos que os homens. Quer dizer, há uma questão que é anterior, que é justamente a gente poder pensar sobre o que está funcionando aí por trás. Que não basta ser homem, tem que ter atributos masculinos. Que não, né? Então, quer dizer, quando a gente não conhece isso, quando a gente não percebe, é difícil perceber como fazer, como a gente pode sentir na pele, mas não consegue muito bem entender. E esse é o problema. O problema e a solução da cultura é que ela se naturaliza, mas a possibilidade é que ela pode ser transformada. Eu acho que a informação, a gente aprender e eu acho que nisso a universidade tem um papel importante, sobre ajudar a refletir. Porque esse tipo de conhecimento, bom, aqui na universidade ele pode ser possibilitado, para a gente pensar como isso acontece, desnaturalizar esses papéis, colocar em perspectiva, perceber que todos nós, o ser humano, ele é essencialmente etnocêntrico, ele acha que as suas verdades são suas, ele conhece o mundo a partir daquilo como ele enxerga, né? Então, se isso não for colocado em questão, e é difícil fazer esse movimento, mas é preciso, acho que essa é uma forma da gente tentar perceber que, olha, as coisas não são assim, isso não precisa ser um valor, mas é muito difícil, é bastante complicado, isso está super naturalizado. Mas eu acho que um caminho importante é através da educação, do acesso a novas formas de conhecimento que nos possibilitem entender, afinal, o que está acontecendo, né? E é nos percebermos mesmo, como sujeitos de uma cultura que temos preconceitos, que temos formas de ver o mundo, e o conhecimento nos permite sair desse conhecimento vulgar, que seria o preconceito, que são as nossas visões de mundo, e tentar avançar um pouco mais e transformar as nossas próprias relações pessoais e profissionais em outro contexto, né? Exatamente nesse sentido, como estão as pesquisas sobre essa área de gênero, relações e desigualdades?
eu acho que é importante também ressaltar que os estudos de gênero eles surgem junto com o movimento feminista, com os movimentos feministas no mundo, né? Existem várias ondas em que as próprias mulheres começam também nas suas carreiras científicas a se dedicar a estudar, mas por que historicamente o feminino e as mulheres são colocados em um lugar de desigualdade? De que forma isso foi acontecendo? Então, em diversas áreas do conhecimento, diversas mesmo, para não dizer talvez em todas, as mulheres e alguns homens hoje em dia vêm pensando sobre isso, sobre como essas coisas acontecem, porque é importante também levar em consideração que cada sociedade, cada grupo social possui suas convenções, né, de gênero. Então isso vem sendo pensado, o movimento feminista foi o primeiro a começar a trazer a questão do conhecimento sobre gênero. É do movimento feminista que o conceito de gênero surge e vai se transformando, né? E são na verdade, várias formas de pensar gênero. Então eu imagino que em diversos lugares na academia isso esteja sendo pensado, né? As perguntas eram essas. A senhora gostaria de colocar mais alguma coisa, acrescentar? Eu gostaria então de agradecer a oportunidade de vir até aqui, de poder falar sobre essa pesquisa, porque eu acho que é importante, quanto mais a gente pensar sobre isso, falar sobre isso, colocar isso em questão, essas questões em questão, mais a gente tem a oportunidade de que as pessoas possam perceber e, quem sabe, se engajar, achar que possa haver algum caminho para fazer. E a minha escolha foi fazer esse caminho pensando a partir do jornalismo. Agradeço mais uma vez por poder vir aqui. Eu que agradeço.